No vídeo de hoje, vamos trazer aqui gravação do VAR, isso mesmo, teve VAR liberado com relação a Grêmio e Bahia e a análise de um lance, sim, que causou discussão a respeito daquele jogo. Além disso, vamos trazer também informações sobre o treino do Bahia, informações a respeito da TNT Esporte, que está trazendo aí, apelando para a convocação de um ex-Bahia e para completar entrevista com o David Duarte e imagens do treino. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para a Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso, aquela dica para você que quer comprar no site da Centauro, tá aqui, cupom BARA10 para você garantir 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro e tá aqui uma oportunidade única para você. Esse tênis da Adidas já tá com 35% de desconto no site, é um tênis muito bem avaliado e com o nosso cupom o valor final fica melhor ainda e tá aqui para você aproveitar antes que acabe. Vai de R$ 399,99 para R$ 233,99, 3 parcelas de 78 sem juros você adquire. Basta não clicar aqui no link fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje. A gente começa trazendo aqui imagens do treinamento no CT Evaristo de Macedo para o Bahia se preparar para enfrentar a equipe do Cuiabá em mais uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui, gente, essas imagens porque às vezes indicam algumas questões, tá aí. Troca. Aí, boa. 15 segundos cada perna, meu filho, aqui, ó. Sem encostar no chão. Mais pra esquerda. Aí, rapaziada, deu? Vamos montar aqui no jeito que começar o treino. Isso, exato! Esse é o que é isso! Vamos, gente! Atenção, atenção! Vamos, gira! Vamos! Atenção! Tá de novo! Boa, meu 10! 2! Vamos, Biel! Vamos, domina, lá dentro. Isso, vai. Essa raiva de mim, vamos, Arthur! Tá aí, né, gente? Treinamento, clima positivo e que assim seja. É importante o Bahia estar treinando essa parte ofensiva porque o Cuiabá vai dar trabalho. É um time defensivamente muito bem organizado e o Bahia precisa caprichar assim. A gente viu ali Vitor Hugo treinando, é um indicativo. Viu outros jogadores chamando a atenção. Diego Rosa voltou aos treinamentos, reincorporado ao elenco depois de uma pausa aí por questões pessoais. Ratão também em campo, enfim, né? Elenco praticamente completo e agora é se preparar para vencer a equipe do Cuiabá. Falar nisso, tá aqui o time defensivo e tem ele dando entrevista. Vamos ver aqui, gente, o que foi que ele falou. Você teve Evaristo Macedo, esse comecinho da entrevista de David Duarte para a Nação Tricolor, tá aqui, ó. David Duarte, zagueiro do Bahia, pergunta de João Luiz, Val Anjos e João Graça. David, o Bahia fez um bom jogo contra o Grêmio, mas não venceu. Como vencer jogando bem e agradando o torcedor que certamente lotará a Fonte Nova? Acredito que não só nós jogadores, mas a torcida, né, prefere jogar mal e vencer o jogo, né? Mas isso aí mostra o crescimento do dia a dia do professor Rogério Ceni, nosso time querendo jogar, querendo ficar mais com a bola. Infelizmente ali tivemos um pouquinho de descuido, né? Mas também um pouquinho do erro da arbitragem também que pesou bastante na hora do nosso gol sofrido. Mas é nítida a melhora nossa, comprometimento de cada jogador com o que o professor está pedindo. Pergunta de Manuel Nascimento Pititinga. David, gente, trecho inicial, quem quiser conferir na íntegra já sabe, assiste Teve Bahia do YouTube. Interessante ele ter falado sobre isso, sobre a questão do comprometimento, um vacilo ali, erro da arbitragem, mas é isso, né? Ele deixa muito claro algo que é muito importante realmente. Entre resultado e desempenho, a gente tem um maior momento aí, né? Uma maior necessidade para entregar resultado. Se conseguir aliar resultado a desempenho, ótimo, mas se não conseguir,
É importante que o Bahia consiga entregar resultado e que venha o Cuiabá e o Atlético Paranaense. São 2 jogos essenciais para a gente fazer o dever de casa. Outra informação agora, gente, é a respeito dele. Foi jogador do Bahia, marcante, torce também para o Bahia, é bom que se diga. E tem destaque para ele pela TNT Sports. Vamos trazer aqui, gente, querendo ou não, até uma cobrança bem contundente. E vamos trazer aqui inicialmente essa postagem que é interessante. Aconteceu essa loucura aqui no outro lado do mundo. O Coutinho até guardou 2, mas o Talisca decidiu com hat-trick. Tá aí, gente, Al-Nassr deu 3-2, 3 gols de Talisca, inclusive Cristiano Ronaldo não estava, mas quem resolveu o jogo foi ele na Champions League Asiática contra o Al-Duhal. Justamente de Felipe Coutinho, tá chamando muita atenção. Talisca em mais uma temporada muito boa. É futebol árabe, mas tá bem lá, tá acima da média dos demais. E a gente já viu gente sendo convocada para futebol, pelo futebol brasileiro, jogando na China e em outros lugares, enfim, né? Talisca continua chamando atenção. E é justamente por isso que tá aqui, gente, essa postagem agora. O couro tá cada vez mais forte em relação a essa necessidade. Alô, Fernando Diniz, tem que olhar pro Talisca, pô. O 30 Esportes aí postando. O CR7 não entrou em campo e aí o cara resolveu fazer simplesmente o hat-trick na Champions da Ásia. Será que tem espaço na seleção brasileira? Gente, muita gente curtindo, muita gente, né, pedindo a convocação dele. E para mim, se tratando de uma seleção que está em processo de reformulação, era mais do que necessário que Talisca tivesse a oportunidade, pelo perfil dele, polivalência, a capacidade de finalização, de decidir jogos, pelo momento, pela vontade dele, inclusive. E aí me perguntam se seria bom para o Bahia. Gente, valoriza o atleta, inclusive. Até se a gente pensar pelo aspecto financeiro, não só pelo aspecto pessoal. Talisca esteve pouco tempo aqui no Bahia, mas sempre dedicou, é cria da casa, a gente tem que valorizar, torcer por ele. Mas, ao mesmo tempo, pelo aspecto financeiro, qualquer venda futura de Talisca, depois de estar valorizado, o Bahia ganha um bom percentual. Quanto mais valorizado, melhor. Outra informação agora é sobre questão de treinamento aqui do Bahia, e o GE trouxe mais detalhes. Está aqui, gente. O Bahia realiza treino tático e trabalha construção de jogadas ofensivas para enfrentar o Cuiabá, e foi justamente aquele vídeo que a gente viu. Raul Gustavo segue em tratamento e deve ser desfalque para o jogo contra o Dourado, marcado para as 20 horas desta quinta-feira. Está aqui, gente, as informações da reportagem. O Bahia continua a preparação para o jogo contra o Cuiabá na Fonte Nova pela 33ª rodada. Na tarde desta terça, no caso ontem, Ceni comandou o trabalho de construção de jogadas ofensivas e treinos táticos para tentar fazer valer o mando de campo contra o 6º melhor visitante do campeonato. As atividades iniciaram com a ativação na academia e aquecimento no campo do CT. Em seguida, o elenco treinou construção de jogadas com foco em cruzamentos e finalizações. Por fim, Ceni comandou um treino tático com mescla entre as equipes. Interessante, está aqui. O Gustavo segue em tratamento do departamento médico após sofrer lesão na coxa em duelo contra o Palmeiras, e o Bahia encerra a preparação para o jogo desta quarta. A 33ª rodada da Série A começa com o Bahia na 15ª posição com 37 pontos, a pontuação é a mesma de Vasco e Cruzeiro, primeiro time na zona de rebaixamento. Tá aí, preparação prossegue, é importante se ele ter esse foco na parte ofensiva. O Bahia precisa, o Bahia tem o retorno de Gilberto, tem o retorno de Canu, provavelmente também Vitor Hugo volta, e agora é realmente força máxima para tentar, por obrigação, convenhamos, vencer a equipe do Cuiabá e chegar aos 40 pontos. Outra informação que eu vou trazer agora, gente, é sobre o VAR, e desta feita em mais um papo de arbitragem. Seneme, que é o presidente da comissão de arbitragem lá na CBF, ele resolveu trazer alguns lances da rodada e trouxe um lance de Grêmio e Bahia. Não foi exatamente aquele lance que a gente esperava, que já é uma amostra, de certo modo, da omissão ou da não intervenção do VAR nesse lance, só que trouxe também um outro lance que deu sim também alguma discussão. Vamos trazer aqui, gente, esse lance, para depois a gente comentar um pouco mais a respeito do VAR e também das palavras de Seneme. Foi inclusive aqui disponibilizado o áudio, a gravação do VAR. Vamos ver aqui o que foi dito, para a gente entender mais ou menos nesse trecho aqui o que foi que aconteceu em relação a esse lance, que, claro, quem for assistir aqui vai se lembrar também desse lance que chamou a atenção no jogo. Tá aqui o lance. Outra situação do jogo Grêmio e Bahia, e um exemplo aqui de como o jogador pode evitar ser expulso. Porque tinha tudo para ser expulso. Muito bom. Não é verdade? É verdade. Ele tinha tudo para ser um jogo brusco grave, só que no momento final ele consegue diminuir a tal da força que ele coloca, Exato. que é fundamental para essa decisão final dos árbitros. Vamos escutar então os áudios? Nada. Pode jogar. Serginho pegou, ó. Não, ele toca e recolhe a perna. Ficou o pé depois. O mesmo número 15. Campo Tá na checado. checada. Tem a 3 A invertida tá boa, a invertida tá boa. Pode botar invertida. Ele toca, mas recolhe. Vai. Toca, pisa e E recolhe.
Toca e recolhe, isso aí. O toque não é pleno, tá? O pisão. Porque ele recolhe e isso diminui a força. Ó, ele tá recolhendo. O pisão acontece. E é temerário. O pisão é temerário e depois ele E recolhe. recolhe, isso. Recolhe, ok. Perna tá flexionada na hora. Já checado, ele pisa e depois recolhe a perna. Tá diminuindo a intensidade e tirando a força excessiva. Velocidade real. Ok, Pablo, vimos. É isso, né? Bastante outra muito boa comunicação, né? A instrução está sendo praticada, a força sim é mais importante do que o ponto de contato, porque se a gente parar numa foto, né, Gil? Faz favor, para no ponto de contato para mim. Se a gente olhar a foto, né? Aí, ó, se a gente olhar essa foto é cartão vermelho, Isso aí. porque está acima da linha do pé. Né? Mas o ponto de contato ele vem após a análise da força. E aqui claramente. E por que a força representa? Porque o risco de lesão ao adversário. Claro. Se eu tenho mais força, provavelmente ia dobrar. Se ele coloca mais força aqui, provavelmente ia dobrar o tornozelo e o risco de lesão para o adversário ia ser muito maior. Né? Então, quando ele consegue flexionar a perna, diminuir a força e diminuir esse contato, né, ele diminui o risco de lesão para o adversário. Previamente ao contato, que foi o que ele conseguiu fazer. É. Não confundir recolher depois de tocar com a perna em riche. Eu tô com a perna em riche, toquei com intensidade e agora eu me arrependo. Né? Não, é se arrepender antes do contato. É conseguir recolher e flexionar a perna para não impactar o seu adversário de uma maneira muito forte antes. E se a gente olhar agora... Essa câmera é muito boa, essa câmera. Muito boa. Esse ângulo muito bom. Olha lá, como é que ele recolhe antes. Como ele recolhe. E bate e tira. Uma pergunta, Péricles, para a equipe VAR aqui. Faltou olhar um pouco velocidade real ou não? Velocidade normal para poder avaliar exatamente essa força? Faltou um pouco ou não? Faltou. Talvez eles tenham tido, e isso com VARs com muita experiência tendem a pular essa etapa, porque eles fazem uma análise muito boa de câmera 1. Eles já têm a sensação na câmera 1, que é a câmera ao vivo, mas nunca é demais revisitar o lance durante a análise, revisitar o lance por câmera 1 em velocidade normal. Tá vendo? Essa primeira em câmera 1, ele já tem uma boa noção, mas é bom soltar naquela câmera também em velocidade real, apesar dela ser normalmente, é isso que eu ia te perguntar. Normalmente as velocidades normais tem que ter uma câmera um pouco mais aberta. Isso. Essas fechadas, ele vai perder foco de visão. Se ele soltar naquela câmera que a gente achou muito boa para análise de ponto de contato em velocidade normal, ele vai ver um borrão. Ele não vai conseguir ver a ação com clareza. Então, intensidade eu analiso por câmeras amplas e ponto de contato e detalhes desse contato eu analiso em câmeras fechadas com uma velocidade a câmera lenta, o slow motion, o árbitro de vídeo pode regular se é 30% de velocidade, 50%. Tá aí, né, gente? Enfim, algumas questões sobre essa análise. Primeiro, chama atenção, não trouxeram para análise o lance do gol, onde não houve, na verdade, falta de Jacaré. Para alguns não é caso de intervenção do VAR, para outros é caso de intervenção, porque gerou o gol, foi imediatamente a falta cobrada pelo Grêmio. Na dúvida, pelo visto, o VAR não interviu ou não quiseram trazer. Eu não consigo garantir nada e não duvido, inclusive, de nada. Sobre esse lance, para mim, era pelo menos para ter sido amarelo, foi temerário, mas pelo visto eles trazem meio que para justificar e pelo visto nem falta marcada. Qual o problema? Em lances muito menos gravosos, deram falta e, inclusive, amarelaram alguns jogadores do Bahia, o tal do árbitro, Braulio da Silva Machado, que acabou trazendo amarelos para jogadores do Bahia em lances um tanto quanto irrelevantes, e em lances como esse, tanto o VAR como a arbitragem não perderam tempo e na mesma hora, claro, não dá para negar, ele recolheu a perna, não foi tão contundente, não seria caso de vermelho e realmente ficou nítido que ele recolheu a perna, mas por outro lado, foi um lance temerário, poderia até porque Rezende pulou, poderia ter tido algum tipo de machucado a respeito, e pela temeridade do lance, ele poderia ter recebido o cartão amarelo e deveria ter sido marcada a falta. Por muito menos, tivemos vários jogadores do Bahia amarelados. O que eu quero dizer com isso, não vai mudar resultado, não vai voltar no tempo, mas é aquele velho questionamento. Não dá para ter critério
a depender do CEP, tá aí mais uma prova. Por mais que seja um detalhezinho mínimo, mas nessa margem de interpretação acaba complicando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha com geral. E acabou de assistir, clica aqui no link fixado no primeiro comentário também na edição do vídeo. E adquira o tênis com promoção na Centauro. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.